Hoje nós estamos fazendo um culto um pouco diferente. Já tivemos o primeiro culto pela manhã e agora, na parte da noite, o nosso segundo culto aqui. Hoje, primícia de casais. Estamos dentro desse culto de primícia realizando a bênção das alianças. E hoje nós queremos ministrar aqui para os casais, para a igreja, princípios para uma vida conjugal feliz. Repita comigo e diga: princípios para uma vida conjugal feliz. Irmãos, um casal, para viver uma vida conjugal feliz, ele precisa estar inserido no plano de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. E dentro deste manual da palavra, nós encontramos ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. E nós vamos ver aqui nessa noite, dentro da palavra, qual é os princípios de Deus para uma vida conjugal abençoada, feliz. Qual é o plano de Deus dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Nós vamos ver nessa noite qual é os princípios de Deus para a mulher no casamento. O que Deus constrói na palavra, o que Ele ensina na palavra para uma esposa que quer ter um casamento abençoado. Quais são os princípios de Deus para o homem no casamento? Quais são os ensinamentos de Deus para que o homem ele possa ter um casamento feliz e abençoado? Em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver aqui no versículo 18, a palavra diz assim: e disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma auxiliadora. Quando ele fala auxiliadora, ele diz assim, uma ajudadora, uma adjuntora, que lhe seja idônea, adequada, apta, capaz. Deus observa o homem e vê que o homem estava sozinho, e Deus diz, olha, eu vou criar uma ajudadora para esse homem. Eu vou criar para este homem e vou dar para ele de presente alguém muito especial que vai estar do lado deste homem. No versículo 21, ele diz assim, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este homem adormeceu, e tomou então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, quer dizer, da costela desse homem, Deus, ele fez essa ajudadora, essa que seria companheira do homem, a esposa, a mulher. E ainda no verso 23 diz, então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Então, quando Deus, ele apresenta para o homem, ele entrega para o homem a mulher. O homem olha, admira. Ele diz, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Essa será chamada varoa, que vai estar comigo. O homem admirou o que Deus criou para ele. Então a esposa, ela é um tesouro, um presente especial de Deus. Você precisa, os maridos, os homens, precisam olhar para a sua esposa e entender isso dentro do casamento. E quando vocês se conheceram, quando vocês ali passaram a viver junto, estar junto, foi por um plano de Deus, um propósito. Há um plano de Deus nesse relacionamento. Há um plano de Deus nesse casamento. Há um propósito especial de Deus. Não se conheceram à toa, mas Deus, ele está presente. Há um plano dele, amém? E o Senhor escreveu e disse assim, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a esta mulher. E eles serão uma só carne. Uma só carne. Então é um plano, uma só pessoa, uma só carne. Mas qual é o plano de Deus
para a mulher nesse relacionamento? Qual é o plano de Deus para a mulher neste casamento? Glória a Deus. Povo de Deus, paz seja convosco. Vamos ver o plano de Deus para a mulher no casamento. Princípio do Senhor para a mulher no casamento. O primeiro princípio é ela ser adjuntora. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor, Ele escolheu a mulher para ser auxiliadora, apoiadora, companheira, amiga. É para estar do lado. Não é para estar atrás, não é para estar na frente, tomar as decisões, mas é para estar do lado. É para auxiliar. O que um amigo faz? Quando precisamos de um amigo, o que o amigo faz? Ele te dá bons conselhos, ele te dá um apoio, uma palavra de incentivo. E assim a mulher tem que ser no casamento. Ela precisa estar apoiando o marido em todos os momentos. Estar do lado dele. Colocar à disposição dele, colocar todas as suas qualidades à disposição dele para o ajudar. Esse é o plano de Deus para o casamento. É o que a Bíblia diz, né? Que a mulher ela tem que estar do lado. Se ela cumprir bem o seu papel, irmãos, com certeza esse casamento ele vai ser abençoado por Deus. Se ela cumprir bem os deveres dela, ela vai ter realmente uma resposta positiva de Deus ali em favor dela naquele casamento. E isso vai refletir em toda a família. A mulher ela precisa apoiar o marido. Às vezes, por algum momento, ela pensa assim, eu não vou apoiar porque ele não faz a parte dele. Ele fez isso, fez aquilo outro, e eu não vou apoiar. Cada um deve cumprir a sua parte. Se ele não cumpre a sua parte, vamos cumprir nós a nossa parte. Cumpra você, mulher. Cumpra você, esposa. Cumpra a sua parte, cumpra o seu dever de esposa. Olha o que a Bíblia diz. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Tem uma palavra muito forte aqui, que diz no livro de 1 Pedro, capítulo 3, que diz assim, versículo 1 até o versículo 4. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras alguma pela conduta de sua mulher. Olha que coisa impressionante. O que vos tornais bela não é um enfeite exterior, mas o íntimo do coração que tem muito valor diante de Deus. Irmãos, a beleza da mulher em si não está no exterior, mas está no seu interior. Naquilo que ela faz pelo seu marido, aquilo que ela faz pela sua família. Ela tem que cumprir esse papel. A Bíblia está dizendo que o marido deve ser ganho sem palavras. Sem palavra e não falando desordenadamente. Às vezes nós temos a tendência a falar na hora errada. Falar. E muitas vezes precisamos calar e deixar o próprio Deus trabalhar com a atitude certa, com a palavra certa na hora certa e com o silêncio na hora certa. E deixar que o marido seja ganho pela sua conduta, pela sua postura. Pelo temor de Deus que há na sua vida, vai refletir na vida dele. A Bíblia diz que a mulher, quando ela está na presença de Deus, ela santifica o marido. E também vice-versa. O marido, quando está na presença de Deus, ele santifica a esposa. Quando a esposa está na presença de Deus, ela vai atrair a bênção de Deus para o esposo. Quando estão entendendo, diga amém. É a palavra do Senhor é que diz. Quando ganhamos sem palavras, fazendo o nosso papel bem feito de esposa, fazendo o nosso papel bem feito de ajudadora, de apoiadora, com certeza o casamento ele vai ter uma bênção especial de Deus. Com certeza Deus vai honrar quando a mulher ela cumpre o papel respeitando o marido, submetendo e honrando ao marido como autoridade e cabeça do lar. Irmãos, o esposo ele tem que ser respeitado, ele tem que ser respeitado. A Bíblia fala que assim como Jesus ele é a cabeça da igreja, o marido é o cabeça da família, o cabeça da mulher. É a palavra do Senhor que diz. Ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser honrado. Efésios capítulo 5, 22, versículo 22 diz assim: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte assim que, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus esposos. Tem que ser sujeita.
tem que calar, tem que esperar, tem que estar do lado dele e dizendo para ele, eu vou te ajudar. Irmãos, hoje de manhã eu disse para os irmãos aqui, os irmãos que são casados aí há muito tempo, sabe que constituir uma família não é fácil. Criar filhos não é fácil. A luta do dia a dia é muito pesada. Os desafios são muitos, muitos, muitos. E precisamos ter a sabedoria de Deus como esposas para cumprir bem esse papel, para estar ajudando e falar para ele, eu estou do seu lado. Ainda que não tenha muitas pessoas do seu lado, eu estou com você. Irmãos, pequenas palavras fazem a diferença. Pequenos gestos falam mais do que 1000 palavras. Quando a esposa está do lado e diz que nós vamos vencer, estamos juntos, vamos prosseguir mais uma vez, vamos levantar a cabeça e vamos continuar. O Senhor é conosco, nós estamos só 2, estamos 3, porque Deus está conosco. Deus está nessa aliança. Quando convidamos Deus para estar no nosso casamento, para estar na nossa relação, irmãos, é diferente. O Espírito Santo nos fortalece, Ele nos dá graça, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção. Ele abre a nossa visão e passa a nos mostrar aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Esse é o propósito de Deus para o casamento. Agora, se o casal estivesse só os 2, eles não vão muito longe. Porque os desafios são muitos. São muitos, são muitos. Mas se Deus estiver com eles, se Deus estiver conosco, nós vamos vencer. Se a mulher cumprir bem o seu papel, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, com as próprias mãos, ela derruba. Por que não fala que o homem sábio edifica a casa? Ele é mais forte, ele tem mais habilidade. Ele tem mais força para edificar, para construir, para pegar peso, não é assim? E a Bíblia fala, a mulher sábia, ela edifica a casa. Edifica com o quê? Com o temor de Deus no coração. Edifica com o quê? Ganhos sem palavras, ganhando os filhos sem palavras, ganhando o esposo sem palavras. Irmãos, eu já vi maridos com um coração de pedra, homens que não queriam Deus, que não queriam estar na presença de Deus, que foram ganhos pela conduta da esposa. Já vi vários casos assim. Mulheres que foram para os pés da cruz, foram para o joelho, foram buscar ao Senhor, e Deus moldou aquele coração daquele homem, quebrantou aquele coração. Eu me lembro uma situação, onde nós estávamos na outra igreja, eu lembro que foi uma virada de ano, e chegou uma das obreiras da igreja e falou para mim assim, chegou chorando da igreja, eu até assustei porque ela era muito brincalhona, e ela chegou chorando mesmo, e falou para mim assim, meu marido me prometeu de passar a virada comigo aqui hoje, no culto, e não quis vir, ficou em casa bebendo, e ela chorava, 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 eu falei com ela assim, minha irmã, vou só te falar uma coisa, falei para ela assim, aquele que semeia com lágrimas vai colher com alegria, hoje você está chorando aqui, mas amanhã você vai sorrir, amanhã ele vai estar aqui com você. Irmãos, quando passou pouco tempo, Deus tinha moldado o coração daquele homem. Aquele homem tinha sido liberto, aquele homem já estava indo para a igreja com ela, aquele homem já estava congregando dentro de pouco tempo. Nós íamos para cá e ele se batizou lá depois. No dia do batismo dele, ela fez questão de levar uma foto para mim na semana seguinte. E falou para mim, olha só as palavras do que aconteceu. Olha, meu marido hoje é um servo do Senhor. Irmãos, hoje aquele homem é um grande líder lá naquela igreja. É um grande líder, é o braço direito do pastor lá. Olha o que Deus faz. Não tem coração que Deus não possa quebrar, minha irmã. Não tem coração que Deus não possa quebrar, meu irmão. Talvez o seu filho hoje está longe da presença de Deus. Talvez o seu esposo hoje está longe da presença de Deus. Mas amanhã ele vai estar aí do seu lado, em nome de Jesus. Liberto, salvo, transformado para a honra e a glória do nome do Senhor. Quando você recebe isso, diga glória a Deus. Se você tiver a sabedoria de uma mulher de Deus, você vai ganhá-lo sem palavra. Confortar e ajudar a administrar. Confortar, ajudar. Irmãs, esse é papel nosso, ajudar a administração do lar. Ser sábia, ser fiel a Ele. É o seu marido, vamos cumprir o nosso papel. É a pessoa que Deus colocou do nosso lado, vamos investir no nosso relacionamento hoje. A unção que você vai receber na sua vida hoje é para refletir na sua vida no decorrer de todo esse ano, decorrer de todo o tempo da sua vida. Talvez você esteja muitos anos de casado, já tenha muitos anos de casado e está precisando de um renovo. Hoje é o dia, em nome de Jesus, o dia que o Senhor escolheu para renovar as suas forças, para renovar essa aliança, para trazer unção do Espírito Santo. A mulher sábia, um princípio de Deus para a mulher no casamento, é satisfazer o seu marido sexualmente. Satisfazê-lo.
É cumprir o papel dela. Cumprir o papel. Às vezes a gente vai aconselhar alguma mulher e ela começa a questionar. Eu não quero, eu não gosto, Difícil. Irmãs, procura um tratamento. Procura um médico, procura ajuda. Se cuide, porque isso não é normal. Procura, o sexo é bênção de Deus, bênção, bênção, bênção. Abrindo um parênteses gigante aqui, abra bem os seus ouvidos espirituais, você casado. A primeira bênção no casamento é a presença de Deus no seu casamento. Para tudo ir bem, Deus precisa estar com vocês. A unção do Espírito Santo precisa estar com vocês. Segundo ponto para o casamento ir bem, a vida íntima abençoada, a vida sexual abençoada, tem que ter esse momento a dois, tem que ter. E é o papel da esposa satisfazê-lo sexualmente, é o papel dela. É cuidar, porque se ela cumpriu bem o papel dela, com certeza Deus vai cumprir o papel dele nessa relação. Ela vai estar santificando o marido naquele momento da intimidade. E última parte aqui, para passar a minha parte aqui. Verdadeiramente aliançada com o marido. Está do lado dele. Aliançada com ele. Aliançada do lado. Quando você faz isso, as coisas fluem na sua vida. Nós já temos 33 anos juntos de casamento, para a glória de Deus. Irmãos, muitos momentos difíceis nós já enfrentamos. Muitos, não foram poucos. Muitos momentos. Mas alguns momentos que a gente se deu até mesmo chorando por algumas dificuldades, alguns desafios. Alguns momentos que você parece que perde o chão. Essa é a realidade. Não é, casados? Não é assim? Alguns momentos são difíceis, desafiadores. E quando os dois estão um do lado do outro, e a gente um olha para o outro, vamos continuar, vamos levantar a cabeça e continuar. Vamos prosseguir para o alvo. Esse ano já tivemos grandes desafios no nosso ministério. Grandes, muitos. Momentos que ficava um olhando para o outro assim, e agora? Eu falava com ele, se Deus nos ajudou até aqui, Ele vai continuar nos ajudando. Vamos prosseguir para o alvo. Vamos lá, levanta a cabeça. Nada de tristeza, esquece isso aí e vamos continuar. Do lado, aliançada, do lado para auxiliar. Assim o seu casamento vai ser abençoado, assim a sua família vai ser totalmente abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Os princípios de Deus para o homem no casamento. Até aqui a gente viu os princípios de Deus para a mulher. Agora, e os homens? E o marido? A Bíblia, ela diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Não é fácil amar como Cristo amou a igreja. Você já imaginou o tamanho do amor de Cristo pela igreja? E a Bíblia está dizendo que o marido tem que olhar para sua esposa e ele no dia a dia, ele precisa amar essa esposa da mesma forma que Cristo. Ele precisa ter cuidado com a esposa da mesma forma que Cristo com a igreja. O livro de Efésios, o capítulo 5, verso 25, Paulo, ele nos ensina e diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Da mesma maneira que Cristo se entregou, que Cristo sacrificou, o marido deve se entregar, o marido deve sacrificar em favor da sua esposa. Ele precisa olhar para a mulher, para a sua esposa e entender que ela é mais frágil. Ela não tem a mesma força de você, ela não tem a mesma força do homem. O marido precisa entender isso, que ele está ali do lado para quê? Para cuidar. Ele está ali do lado para sustentar. Ele está ali do lado com uma responsabilidade da sua esposa olhar para ele e ela ficar confortável e dizer: olha, eu tenho um marido, eu tenho um esposo que me ama, eu tenho um esposo que cuida de mim. Se entregar e sacrificar por ela, como Cristo se entregou e sacrificou pela igreja. Santificar a esposa no lar. É o marido que santifica o seu lar, que santifica a sua casa. Ele precisa estar na frente. Quantos relacionamentos o marido, ao invés de desenvolver o seu papel de marido dentro do lar, de tomar as decisões, de estar à frente, ele deixa para a esposa.
Ele esconde uma responsabilidade. Quantos maridos estão fazendo isso hoje? Estão escondendo da sua responsabilidade. E a esposa não tem outra saída senão tomar a frente, de realizar, de fazer. Por quê? Porque o marido está se escondendo e não está desenvolvendo o seu papel. Entenda isso nessa noite. Que Deus colocou uma responsabilidade nas suas mãos, de ser protetor da sua mulher, sendo sensível às suas necessidades, com fidelidade. O marido é o provedor do lar. Ele é o protetor do lar, ele é o protetor da esposa. Ele precisa ter essa atenção de entender que ele é o provedor, que ele é o protetor. Gênesis capítulo 2, verso 23 ao 25. Olha o que o Senhor nos ensina. Ele diz: eis agora aqui, disse ao homem, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem precisa ter essa visão de responsabilidade no casamento, de responsabilidade no lar, de cuidar do seu lar, de cuidar da sua família, de cuidar da sua esposa. Muitas vezes, os jovens, quando estão perto de um casamento, pouco antes do casamento, eu costumo chamar eles ali na salinha. Alguns chegam assim meio recepiados, né? Meio com medo. E eu sento com eles ali dentro, olho dentro dos olhos. Eu costumo dizer para o rapaz assim: olha, você realmente quer casar com essa moça? Você precisa entender que ela está lá na casa do pai dela. Ele não está te pedindo para casar com ela. Ele não está forçando você para casar com ela. Ela tem tudo na casa dela. E a partir desse momento, você está assumindo uma responsabilidade. Você está tirando de onde ela tem tudo para você cuidar. Para você ser o provedor, o cuidador. Porque ele precisa entender isso, aonde ele está entrando. Para amanhã dizer assim: não, para mim tanto faz. E não ser uma pessoa responsável. Eu sempre digo: olha, você precisa ser homem. Você precisa ser responsável amanhã. Não é só uma festa, não é só entrar no corredor da igreja, ir lá na frente, tá os padrinhos convidados, fazer bonito. Aí você precisa entender que isso, você vai sair da igreja e isso vai acabar. Você vai chegar numa casa e vai ser só você e ela. E ali você precisa entender qual é o plano de Deus desse relacionamento. O plano de Deus, qual é o seu papel. E os homens precisam tomar uma responsabilidade de entender o seu papel. Todas as vezes que eu olho para Sara, sabe o que vem no meu coração, irmã? De que um dia ela acreditou em mim. De que um dia ela disse sim para mim. Ela acreditou que eu poderia ser responsável. Ela acreditou que eu poderia ser o provedor. Ela acreditou que eu poderia cuidar dela. E ela acreditou nisso. A sua esposa, um dia, ela acreditou em você. Ela disse sim para você. E você precisa, em todo o tempo, pensar nisso. Ela acreditou em mim e eu não posso fazer feio. Eu preciso fazer bonito. Eu preciso cumprir o meu papel de homem, de marido, de cuidar da minha casa. O livro de 1 Pedro 3,7. A palavra do Senhor diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Não sejam impedidas as vossas orações. Se você não é capaz de cuidar da sua esposa, de zelar, de cumprir o seu papel, um dia Deus vai te cobrar. Um dia Deus vai te cobrar. Do papel que um dia você disse: olha, eu vou, da aliança que um dia você fez, mas você disse, você não foi cuidadoso o suficiente. Mas hoje você está entendendo quais são os princípios. Olha para sua esposa e entenda, maridos, homens, o presente que Deus te deu.
Não veja a sua esposa como problema, não veja a sua esposa como dificuldade. Mas olha para ela e veja, encare e veja como presente de Deus. O homem olhou e disse, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha que presente que Deus ele me deu. Você precisa entender isso. Olhar nos olhos da sua esposa e dizer, puxa vida, olha que presente que Deus me deu. Eu quero dizer para você que Salomão ele disse lá em Provérbios 18, 22, para que todos os maridos possam gravar no seu coração isso. Provérbios 18, 22. Rapaziada aí que está preparando para casar, viu, Marcos? Mateus, Gabriel, né? Vinícius, Eduardo, rapaziada aí que está querendo entrar no nosso time. Não é fácil entrar no nosso time assim não, viu? Achar, não, eu vou entrando assim, não. Primeiro você coloca Provérbios 18, 22 dentro do teu coração. Olha o que Salomão ensina. Quem encontra uma esposa, uma coisa boa. Quem encontra uma esposa, uma coisa boa encontrou. E alcança o favor do Senhor. Vou repetir para você guardar no teu coração. Quem encontra uma esposa, uma coisa boa alcançou. E alcança o favor do Senhor. Amém? Quantos homens estão aqui que podem dizer que uma coisa boa você encontrou? Oh, pelo amor de Deus, hein? Eu vou te dar mais uma oportunidade para você não passar vergonha. Quantos maridos estão aqui nessa noite que você pode dizer, pastor, esse provérbio 18, 22 está dentro de mim. Amém? Diga assim, uma coisa boa. Fala comigo, uma coisa boa. Eu encontrei. Um presente precioso. Eu encontrei. Por isso, eu alcançarei o favor do Senhor. Aplauda o nosso Deus. Amém? Aleluia. Uma coisa boa você encontrou. Sua esposa não é qualquer uma, é um presente de Deus. Presente do Senhor. Valorize esse presente. Quando a gente ganha um presente, não valoriza, o que acontece? Perde. Um dia vai embora. Então, que você possa ter isso no teu coração, no nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre o seu coração. Repita comigo e diga, meu Deus, eu tomo posse de toda a bênção do Senhor na minha vida e no meu coração. Amém. Se inscreva no nosso canal, curta, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.